Eu te convido hoje a meditar comigo sobre obedeça e permaneça de pé. Só Jesus Cristo salva. E nós precisamos estar firmes, alicerçados nesse Cristo, para que possamos proclamar o Evangelho e ao mundo anunciar. Eu te convido para ler juntamente comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 6. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. E diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, às nossas mentes. Senhor, muito obrigado por tudo. Continue falando, Senhor, aos nossos corações. Nós já te adoramos, te bendizemos. Nós já ouvimos testemunhos como o do Francisco. Nós já lemos as Escrituras, onde proclama que o Senhor é a nossa rocha firme. E agora que o Teu Espírito possa falar através da mensagem, apesar de nós, mas que a Tua Escritura, aqui a Tua Palavra, que é boa, perfeita e agradável, que é eficaz, possa ecoar nos nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso convite, portanto, é para uma caminhada com Jesus. Imagine na sua vida, desde o momento que você conheceu Jesus, ou se você não conheceu ainda, já comece a visualizar você caminhando com Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus que diz: olha, venha comigo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Venha fazer parte desse povo que anda junto, que proclama junto, que aprende junto, que perdoa junto. Venha andar comigo. Mas o interessante é que você pode caminhar com Jesus. Você pode estar entre os de Jesus. Você pode se maravilhar com Jesus. Você pode ver as ações de Jesus na vida de outras pessoas, na sua própria vida. Mas mesmo andando com Jesus, com as pessoas de Jesus, você pode se perder no meio dessa caminhada. Nessa caminhada você pode se ver deixando de seguir a esse Cristo. Ou você pode continuar seguindo as pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. E aí você vai se perdendo, seguindo pessoas e deixando Jesus, o mestre, o guia, o exemplo de lado. E aí falsos seguidores de Jesus podem te levar para outro caminho. Ou você pode ser daqueles que não obedecem a Jesus, ou daqueles que falam: olha, esse caminho de Jesus é interessante. As pessoas que andam com Jesus, do jeito de Jesus, gosto delas, mas isso não é para mim, porque isso é muito duro. Caminhar com Cristo, caminhar obedecendo a Cristo, caminhar vivendo a própria vida do próprio Cristo, testemunhando, é muito complicado viver os seus ensinamentos. Isso é muito duro.
E aí você se perde no meio dessa caminhada. Interessante que nesse texto que nós lemos aqui, de Lucas, capítulo 6, é como se Jesus estivesse fechando o Sermão do Monte. E nos versículos anteriores ele fala: olha, não pode um cego guiar outro cego. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore de maus frutos dar frutos bons. Não pode uma oliveira dar frutos vindo de outra árvore. E ele vai colocando tudo isso até chegar nesse ápice, dizendo: olha, você pode seguir a um mestre, e no máximo que você vai conseguir ser é igual a esse mestre. Você pode seguir a um fariseu, no máximo que você vai conseguir ser é um próprio fariseu. Você pode estar sendo guiado ou enganado por um cego, guiando outro cego. Mas eu te convido, Jesus falando agora, dizendo: olha, preste atenção em mim, porque eu sou esse caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele em que você deve confiar e obedecer. E obedecer é algo muito complicado. Obedecer é algo muito difícil. E na história do povo de Deus, tanto no Antigo e no Novo Testamento, nós vemos homens desobedecendo à vontade do Pai, desobedecendo e andando por outro caminho. Eu posso olhar para a minha vida e fazer uma anamnese, uma análise desses 39 anos que eu tenho, e quantos momentos eu desobedeci ao meu Deus, ao meu Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Porque nós vamos desobedecendo. Mas Jesus está dizendo: olha, venha andar comigo, venha me obedecer. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, no Antigo Testamento, nos mostra isso, que o ser humano tem a tendência para desobedecer. O profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 30: Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros: venha, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm fingindo ser sinceros, sentam-se diante de você, ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Esses homens estão, olha, o profeta, vamos ver o que esse profeta tem a dizer, a mim e a você. Vamos sentar aos pés do profeta para ver o que Deus tem a falar a nós. Mas eles vêm fingindo ser sinceros, ouvem as palavras, mas não colocam em prática. O livro de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, também diz assim, o mesmo exemplo, agora do Novo Testamento: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, se enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmos, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer que o ouviram, serão felizes no que fizerem. Tiago está dizendo a mim e a você, reforçando o que Cristo diz. Ele fala: olha, venha ouvir, venha obedecer, venha praticar. Interessante que nesse texto do Evangelho de Lucas, olha o que ele diz no versículo 46: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Jesus vai colocando nessa parábola, ele vai fazendo essa comparação
dessas pessoas que seguiam a Cristo. Ele não está falando do ímpio aqui, daquele que não conhecia, não seguia a Cristo. Ele está falando de duas pessoas que conhecem a Jesus, que andam com Jesus, que diz Senhor, Senhor. E esse Senhor, Senhor é um sinal de um discurso onde Jesus é colocado, olha, você é o Rabi. Eu digo Senhor, Senhor. Eu sei quem você é. Mas Jesus está dizendo, olha, você diz Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu digo. Essa pessoa, então, ela sabe quem Jesus é. Ela professa que Jesus é o Senhor. Senhor, Senhor. Ela se achega a Cristo. Ela vai a Cristo. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Ele está dizendo, olha, você diz que é Senhor, Senhor, mas você não me obedece. A sua vida não condiz com aquilo que você professa. A sua vida não condiz com aquilo que você discursa entre outras pessoas e a si mesmo. Nós vamos aqui, Jesus colocar, portanto, essas duas pessoas. Aquela que segue, aquela que ouve, e aí ele vai colocar uma diferença principal. E Jesus então começa, portanto, dizendo, olha, eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É preciso, portanto, vir a mim. É preciso conhecer de mim. É preciso caminhar comigo, ouvir as minhas palavras. Mas o interessante é que eu posso andar com Cristo, eu posso até caminhar com Ele, eu posso ouvir de Cristo, mas se eu não obedecer, de nada vai adiantar. O primeiro passo, portanto, é chegar a Cristo, caminhar com Ele. O segundo passo, portanto, é ouvir de Jesus. E Ele falou no Sermão do Monte o que deveríamos fazer, como viver, como servir, como obedecê-lo, como viver em sociedade. Mas Jesus diz, é preciso caminhar comigo, ouvir, mas é necessário praticar. Então, se você quer ser verdadeiramente um seguidor de Jesus, esse seguidor verdadeiro de Jesus, deve fazer essas três práticas: ouvir, caminhar com Cristo e praticar. Mas ele continua: serão como alguém, portanto, que anda, que ouve, que pratica. Mas também, a partir agora do verso 48, essa pessoa que faz essas três coisas, ela tem uma diferença. Ela é uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. A primeira imagem que pode ser na sua cabeça é uma grande rocha e uma casa sendo construída em cima. Mas não é isso. A casa, ela está no mesmo plano do outro indivíduo que vamos ver em seguida. Uma casa que está sob areia. As duas estão sob areia. Mas há uma diferença fundamental. Aquele que segue a Jesus, que ouve Jesus, que
pratica de Jesus na sua palavra, é como uma pessoa que constrói uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Primeira coisa que você deve fazer é: eu vou construir a minha casa, mas eu preciso de um alicerce, eu preciso estar fundamentado. E esse homem então vai cavando e vai cavando até o momento que ele encontra uma rocha, e nesse cavar essa rocha ele coloca ali sobre ela o alicerce. Portanto, esse seguidor de Jesus, ele segue a Jesus e ele tem uma vida de trabalho. A vida do seguidor de Jesus não é fácil, porque ele precisa cavar e cavar fundo até chegar à rocha. E quando chega na rocha, ele precisa colocar o alicerce. E é um lugar que ninguém vê. É um lugar que depois que a casa está construída, ninguém consegue ver o alicerce. Você vê um grande prédio, onde o alicerce ele é fundamentado, mas ninguém consegue ver o alicerce, só vê o prédio pronto, a casa pronta. Mas esse homem, essa mulher cava fundo, porque ela sabe que Cristo é a rocha, é o alicerce da sua vida. Nós precisamos cavar fundo e é trabalhoso. E Jesus continua dando a característica desse homem. Ele cava fundo, coloca os alicerces, é trabalhoso, gasta tempo. Mas ele termina o alicerce, vai construindo essa casa, colocando, portanto, as paredes, os telhados, pinta, deixa ela bonita, deixa ela com o seu lar, coloca o tapetinho, seja bem-vindo. Mas sobre essa casa, de repente, a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, e ela permanece firme, pois foi bem construída. O verdadeiro seguidor de Jesus constrói e é trabalhoso no alicerce. O verdadeiro seguidor de Jesus sabe que a sua casa, linda, de repente pode vir a tempestade. E Jesus coloca que é mais que a tempestade, é uma enchente. E nós aqui, nós vemos enchentes várias vezes ao redor do mundo, no nosso Brasil, São Paulo, Goiânia. Casas onde ficam abaixo do nível da água, as pessoas perdem tudo. Mas as enchentes, as tempestades, elas vêm sobre esse homem que segue, que obedece e caminha e ouve de Jesus. Então isso é para mim e para você. Ser um seguidor de Jesus, praticar o que Ele nos diz para praticar, ouvir o que nós temos que ouvir das palavras, das Escrituras, não vai nos tirar das tempestades, não vai tirar dos momentos das enchentes, não vai tirar dos momentos onde que nós vamos olhar e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas no meio da tempestade, no meio da enchente, nós vamos encontrar segurança, porque a nossa vida, porque a nossa família está e estava alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, nosso alicerce. Veio a enchente, veio os ventos, mas a casa permaneceu em pé. Você permanece em pé, porque você entendeu. Como o apóstolo Paulo diz: eu sei viver com pouco, com muito. Eu sei viver nos momentos de tribulação ou não tribulação. Eu sei viver no vale da sombra da morte. Eu sei viver nos pastos verdejantes.
porque eu construí e eu fundamentei minha vida espiritual em Cristo Jesus, o meu Senhor. E pode vir qualquer coisa, pode vir qualquer vento de mudança, que eu permanecerei firme. Como está a sua casa? Como está fundamentado a sua família? Como está fundamentado o seu casamento? Como está fundamentado a sua vida espiritual com Jesus de Nazaré? Mas é tão triste quando Jesus continua dando o exemplo agora dessa outra casa, dessa outra construção, construída sobre areia. Essa casa onde a pessoa terminou, e a sua casa aparentemente era a mesma ou da mesma forma que a do seu vizinho. Ninguém conseguiria distingui-la ou distinguir essa diferença. Mas essa pessoa não alicerçou a sua vida em Cristo Jesus. Ela não se preocupou em cavar fundo. Ela não se preocupou em ter momentos com Cristo. Ela não se preocupou em obedecer. Ela chegou no Evangelho dizendo: olha, aqui é legal. Quando eu estou com problema, eu posso clamar por Jesus. Se eu estou com problemas financeiros, eu vou lá, faço uma campanha. Se eu estou com problema de saúde, eu vou lá e clamo, e Ele vai poder me curar. Mas essa casa era uma casa de conveniência. Ela queria apenas um Cristo para ser um bonequinho, um fantoche na sua vida. Ela até ouve, ela até caminhou, mas ela não obedece ao Cristo, ao Jesus de Nazaré, ao Cristo ressurreto. E essa mesma casa, sobre ela vai vir uma tempestade, vai vir a enchente, mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Em outras versões fala: olha, esse homem que construiu essa casa sem alicerce é um louco, é loucura. Construir a sua casa como uma vida fake, uma casa onde Cristo não é o seu alicerce, Cristo não é a sua confiança, Cristo não é o seu Senhor. Jesus diz: olha, você diz que eu sou o Senhor, Senhor, mas você não construiu a sua casa, você não cavou fundo, você não viveu para mim, você não me obedeceu, você viveu pelo seu prazer, você viveu por conta própria. Você viveu para ter uma vida somente egocêntrica, querendo as minhas bênçãos, mas você não entendeu o que é ser um seguidor de Jesus. Você não entendeu que Jesus Cristo salva, liberta e transforma, mas para isso é preciso de um alicerce forte na sua vida. Se a primeira pessoa, o primeiro seguidor, ele era verdadeiro, esse segundo, ele é fake, ele é falso. Ele até fica de pé. Quando não tem a chuva, não tem a enchente, vive sem problema. Mas quando a chuva vem, quando as enchentes vêm, quando as tribulações chegam, essa casa se mostra frágil e ela vai ao chão. E Jesus diz o seguinte: olha, seu fim é ruína, seu fim é desastre. Seu fim é que quando essa situação terrível vem, você não me buscou de fato, e você me abandona, porque você pensa que tudo que chegou foi mandado por mim, e você só reclama e me abandona, porque você não se fundamentou, porque você não estava comigo, enraizado, profundo, alicerçado comigo. Jesus, portanto, coloca sobre nós um pensamento: como está a construção, como está alicerçada a sua vida diante de Deus,
a sua vida diante de Cristo. Ainda há tempo. Se você construiu a casa e ela está completa, bonita, mas o alicerce não está ali presente, Cristo está dizendo, olha, há tempo de você derrubar, há tempo de restauração, há tempo de você ter uma vida restaurada por mim. Coloque essa vida por água abaixo. Passa a caminhar comigo. Passa a ouvir de mim e passe a obedecer. Refaça a sua casa. Reconstrua a sua família. Reconstrua seu relacionamento com seus filhos. Reconstrua seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo. Perdoe aquele que precisa ser perdoado. Tire essa vida de dependência só do financeiro, dependendo de pessoas, de homens, e passe a viver somente do Cristo que liberta. Venha obedecê-lo. Coloque essa água, essa casa, por água abaixo. Mas se você é uma pessoa que nem construiu ainda, há tempo de cavar. Há tempo de ter o trabalho, de achar a rocha, de cavar profundo o alicerce e de firmar a sua construção, o seu relacionamento com Cristo, com o nosso Deus, na nossa caminhada, na sua caminhada com Cristo Jesus. Ou de repente, você é aquele que a chuva veio e a sua casa está alicerçada em Cristo que é a rocha, mas a água está subindo. Você está passando por um momento difícil, mas Jesus está dizendo, olha, fique firme, que você não será abalado, pois a sua vida está alicerçada em mim. Porque você pode vir doenças, podem vir provações, podem vir momentos onde você é humilhado, onde você olha para si mesmo e fala, Senhor, por que eu estou nessa condição? Jesus está dizendo, olha, lembra do tempo de oração, lembra das leituras bíblicas, lembra das palavras de outros irmãos, lembra do encorajamento de outros irmãos, lembra da sua intimidade comigo. Pois é, você fez um alicerce, você construiu a sua casa sobre a rocha, e você não será abalado, a sua casa não será destruída. Não deixe o caos chegar na sua casa. Não deixe o caos chegar na sua vida. Porque o final é muito triste, é desesperador. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Eu quero uma família alicerçada numa rocha. Eu quero a minha vida alicerçada em Cristo Jesus. Eu não quero uma vida, como Francisco diz no seu testemunho, ele estava fazendo por aparências, para se mostrar, mas depois ele percebe que Cristo tinha um propósito na vida dele. Ele começa a seguir Jesus, a ouvir de Jesus e a obedecer de Jesus. E aí sua casa, sua vida começou a ser alicerçada. Como está a sua vida? Como você se encontra hoje? Jesus está dizendo, ainda há tempo. Ainda há tempo para você. Ainda há tempo para a sua família. Ainda há tempo para os seus filhos. Ainda há tempo para o seu casamento. Ainda há tempo. Eu estou com você no meio das tempestades, no meio das enchentes. Confie em mim. Mas se você não fizer, será dura a sua queda. E Jesus está dizendo, olha, só eu posso te salvar. Só eu posso trazer transformação para a sua vida. Obedeça
e permaneça de pé. Caminhe com Jesus, ouça de Jesus e obedeça, porque aí você vai permanecer de pé, porque sua vida tem um relacionamento fundamentado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia sobre cada um de nós. Eu não sei como os irmãos, como aqueles que aqui estão, construíram ou estão alicerçados. Se é sobre uma vida de aparência, se é sobre uma vida de legalismo, se é sobre uma vida de conveniência, de um evangelho de somente receber, mas nunca oferecer, nunca servir, nunca ser cavado ao fundo até chegar à rocha. Ou se nós e todos que aqui estão já encontraram, já alicerçaram essa casa e ela está firme. Eu não conheço o coração dos irmãos, eu não sei as lutas que eles estão tendo. Se a chuva chegou, se a enchente veio. Mas nós confiamos pelo alicerce que é Cristo. Esse irmão, essa irmã, essa família, esse casamento, a sua vida continuará de pé, firme, pois o Senhor é o Cristo, é o Deus que nos sustenta. E aqueles que estão sem uma casa, sem um alicerce, sem a rocha, que essas vidas possam ser transformadas, alcançadas por Cristo Jesus, e que essa construção possa ser erguida. E ao final das nossas vidas, essa vida possa dizer: Senhor, muito obrigado, porque veio a tempestade, veio a chuva, veio as enchentes, e eu continuei bendizendo, caminhando contigo, ouvindo de ti, praticando e obedecendo o que o Senhor colocou no meu coração. E eu posso ser achado entre aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, que encontraram o caminho que liberta. Seja abençoando a nossa semana. Esteja abençoando esses irmãos que estão nos visitando essa noite. Esses casais, essas famílias que estão aqui pela terceira, quarta, primeira vez. Que eles possam sentir o agir do Espírito Santo, a transformação do Espírito Santo, a verdade que liberta. E ver na vida de cada um de nós a esperança de irmãos e irmãs que são sal e luz, que caminham, obedecem e ouvem a esse Jesus Cristo de Nazaré, que são firmes, estão prontos para ajudar aos outros nessa caminhada. É isso que oramos e agradecemos. Nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia, que a rocha que é Cristo Jesus, nos sustente, desde agora, para todos sempre, com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.